Boas pessoal, parece que o Benfica que voltou à carga por Sudakov, o jogador quer sair, o Benfica quer comprar e o Shakhtar quer 40 milhões, portanto estamos aqui num banho-maria, mas vamos ouvir o que os comentadores dos vários canais têm a dizer enquanto assistimos aos highlights da época passada do Sudakov. Busca por um jogador criativo e da Ucrânia chega-nos Sudakov. Ora, o Benfica está interessado neste jogador. O Shakhtar Donetsk quer 30 milhões de euros pelo médio. 30 milhões no mínimo, não é? Pois este é o tal patamar, é o patamar do Tiago Almada, o patamar de João Félix, o patamar de Brahim Diaz e por aí fora. Parece que vai ser recorrente a partir de agora. Parece que vai ser recorrente, portanto este é o quarto ou o quinto jogador. Todos os jogadores todos os jogadores que têm sido mencionados para este, o tal criativo que possa médio ofensivo, o segundo avançado, como quiseres, ou 9,5. Todos estes nomes têm sido equacionados, têm todos. E o anterior era o Amorá, atenção, esqueci-me desse, que esse tinha sido mais, esse era 35. Portanto, são muitos, as características são semelhantes, são todos jogadores de elevadíssima qualidade técnica e este Sudakov parece ser mais um. Eu não conheço muito bem este jogador, apenas sei, pronto, já sabemos os vídeos, mas os vídeos na internet só mostram as melhores partes e são sempre vídeos arrebatadores, mas sim, parece um jogador muito interessante. Ainda hoje li, creio que, não sei se foi no Record ou na Bola, declarações do Fernando Valente, antigo treinador português dos jovens do Shakhtar, que desceu-lhe grandes elogios, um jogador muito estável, familiarmente estável, o que é importante, um jogador que sentiu muito o peso da invasão russa à Ucrânia. O Shakhtar de Donetsk percebe-se, é uma zona muito complicada, mas tem um perfil muito forte. Aqui a questão é o preço, não é? É o preço, são sempre preços para a roda dos 30, o Benfica já pagou. Se não chegou aos 30, não andou lá muito longe, o César Rios. O Benfica tem investido muito esta temporada, mas parece que o tal criativo César Rios. Contratar. Este será apenas é esse gajo, mais um nome, e os nomes são todos bons, não há dúvida. São todos jogadores de qualidade técnica muito elevada. Falta depois todos saber... de 30 para cima. Pois, e todos de 30 para cima, não é? Todos, sem exceção. Resta saber, ponto número 1, se o negócio é realmente viável e depois de que maneira que eles se adaptam e de que maneira qual é o desempenho deles na Liga Portuguesa. Isso é muito importante. Uma coisa que um jogador mostra lá fora, neste caso do Shakhtar, eu não acompanho os jogos do Shakhtar, é muito difícil acompanhar o campeonato ucraniano, mas há boas referências deste jogador, nem que seja pelo que ele joga na seleção ucraniana. Vamos aguardar, mas pelos vistos este é mesmo uma baixa, este é mesmo um alvo, uma lacuna que o Benfica quer preencher e está disposto, enfim, ainda mais longe do que já foi noutros casos, nomeadamente o César Rios. Não me admirava que o Benfica batesse na mesma época o recorde do jogador mais caro. E falamos precisamente de Rios a seguir, isto porque o jogador fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais, onde parece aos 3. Vamos começar com a atualidade e o mercado do Benfica, com o interesse dos encarnados em Sudakov. É um negócio que se pode fazer por 30 milhões de euros, aliás, pelo menos é esse, Nuno, o valor que o Shakhtar Donetsk quer pelo jogador. Boa tarde. É mais um criativo que aparece aqui na lista depois de tantos outros que foram caindo por uma razão. Mais um criativo também, não é? Sim, é verdadeiramente um criativo. Este jogador parece-me que é alguém muito na linha de um jogador que o Benfica perdeu muito recentemente, que é Kokshu. Não gosto muito de comparar e dizer que este ou o outro são melhores de uma forma global, mas este jogador tem características de facto que eu acho que encaixariam muito bem no Benfica. Não é que Kokshu não tivesse, percebeu-se depois a dada altura que tinha ali um problema de algumas particularidades do ponto de vista da personalidade e que não era muito fácil. Não é? Sim, percebeu-se isso em 2 ou 3 ocasiões. Numa delas ficou muito bem vincado, aliás, o caráter difícil de Kokshu. Não sei se este jogador é ou não também muito problemático ou algo problemático, agora que tem uma qualidade extra, isso tem.
Enfim, já percebemos que o Benfica se quer, de facto, atirar para valores grandes, era isso que se passava com todos os outros jogadores que foram referenciados e que, de uma forma ou de outra, estiveram a ser negociados e que depois acabaram por não vir, como o Tiago Almada, como o próprio João Félix, enfim, e alguns outros. Enfim, é um jogador de enormíssima qualidade, não sei se o Benfica vai conseguir ou não fechar, porque este é um jogador que tem muito mercado, seguramente não é só o Benfica que estaria interessado em ter Sudakov. A vir, acho que é uma contratação extraordinária, que vem acrescentar muito e coloca desde logo um problema. Olhando para aquilo que é o Benfica hoje e olhando para dois jogadores que estão na frente de ataque e que já foram utilizados em simultâneo com algum sucesso, embora também já tenhamos visto uma versão em que apenas entra um na equipa, estou a falar de Pavlidis, obviamente, e do ponta de lança que acabou por chegar, enfim, contratação muito cara também, creio que é a contratação mais cara da atualidade. Essa versão dos dois pontas de lança, eu acho que iria ficar comprometida a partir do momento em que chegava um jogador como Cockchu. Só haveria lugar para um. Portanto, há aqui muito para aguardar nesta reta final de mercado. Já se percebeu que o Benfica está a tirar e a apontar para um criativo de grande qualidade e também por isso muito caro. Sudakov é apenas mais um. Vamos ver se fica por aqui. Já não falta muito tempo para percebermos como é que vai ficar composto o plantel do Benfica e que criativo é que afinal irá entrar. E Jorge, pode o Benfica ter aqui um trunfo importante, um trunfo chamado Trubin, o guarda-redes do Benfica, que também jogou no Shakhtar, conhece Sudakov. Até que ponto é que é este o jogador, é esta a peça que falta no Benfica de Bruno Lage? Boa tarde a todos. Boa tarde lá para casa também. Vamos lá ver, é sempre uma vantagem ter lá um amigo, não é óbvio? Quer dizer, é uma vantagem e não será que olhamos para o Cockchu e para o Aktürkoğlu e a coisa nem sempre correu muito bem em termos de os dois podem estar em sintonia e isso até prejudica o clube. Mas obviamente, quer dizer, eu não conheço completamente este jogador, já o vi também aí nos vídeos, etc. Não me lembro, acho que vi na seleção, ao serviço da seleção. É um jogador que tem um toque refinado, isso parece-me óbvio, e que tem boa visão de jogo. E eu vou na linha daquilo que disse o Nuno, de facto, para ele entrar na equipa do Benfica, mas isso também o Tiago Almada, João Félix, outros tantos que o Benfica tem andado aí a falar, provavelmente a história dos dois pontas de lança serão metidos, enfim, para segundo plano, digamos assim. Se bem que até a história dos pontas de lança, na minha opinião, estão um pouco trocados. Quer dizer, eu tenho visto mais o Ivanov nas costas do Pavlidis do que propriamente o contrário. E eu acho que é exatamente o contrário para jogarem os dois. Ivanov. Agora, é um jogador refinado, mas é mais um nome que aparece no mercado do interesse do Benfica. Não deixa de ir ao encontro daquilo que toda a gente diz, que o Benfica precisa de alguém que pense o jogo e que seja criativo, ao contrário do que diz o treinador, que parece que, enfim, criativo não, ele de facto tem lá um criativo que ainda por cima é lateral direito, quer dizer, e faz passos de ruptura como poucos fazem, e que é um belíssimo jogador. Portanto, vamos ver o que é que dá nesta história do mercado. Até ao fecho do mercado pode ser que ainda apareça aí mais um ou dois nomes. Agora, barato não é. Esse tem sido um denominador comum, Pipa, nos vários jogadores que têm sido apontados ao Benfica nas últimas semanas. São realmente muitos nomes. Desde Brahim Dias... Sim, mas isso não é bom, atenção. Pois, era isso. O que é que isso quer dizer relativamente àquilo que está a ser feito no toque ao trabalho do Benfica a nível de scouting e de capacidade negocial? Os nomes que foram apontados, o Nuno já citou alguns, por ordem cronológica. Tiago Almada, um belíssimo jogador, que foi perdido para o Atlético de Madrid. O Félix foi perdido também para o Al Nassr. Depois falou-se muito no Brahim Dias. Estes três, pelo menos, eram jogadores absolutamente conhecidos, referenciados do grande público. Depois Amorra menos, bom jogador, mas se calhar para o Wolfsburgo não ser uma equipa pelo menos tão visível como o Dortmund ou o Bayern. E agora este Sudakov se calhar é o que dirá menos aos adeptos deles todos, porque por razões óbvias, joga na Ucrânia, joga no Shakhtar, não é um campeonato, não é uma equipa que nós acompanhemos. Mas o que não quer dizer nada, atenção, se calhar até pode ser o mais útil dos 5, não sei. Também não acompanho a carreira, vi o normal, vi o melhor dele nos vídeos, mas nos vídeos mostra sempre o melhor, nunca mostra as partes más. E tenho realmente a ideia de o ter visto na seleção ucraniana. Parece que sim, parece que é um jogador sofisticado, mas só mesmo vendo, Catarina, só o vendo cá, não vou discutir o valor dele. Parece-me que é tudo jogadores de 30 milhões para cima. Portanto, o tal criativo que falta.
Depois vamos ver quais são as implicações que isso tem na reformulação do 11 do Benfica, mas que uma coisa parece evidente é que falta o tal jogador que pensa o jogo e o tal criativo por excelência. O Lars disse que a criatividade era coletiva, não será bem assim, mas vamos aguardar. Esta parte do mercado, enfim, teremos mais 5 não, que há mercado continuar. A Arábia Saudita continua até mais tarde. Digamos que este é um período, é a reta final que nós chamamos o mercado de defesa, que é isto que nós vimos, quer dizer, gostaria de fazer no final... Mercados empresários. Mercados empresários, exato. No dia 31 de agosto podíamos fazer aqui as manchetes, todos os nomes que foram citados e quantos deles realmente foram negociados ou comprados. Mas, enfim, de qualquer maneira, o Benfica mostra bom gosto, pelo menos nos alvos a que está direcionado. São bons jogadores, evidentemente. Agora, ponto número 1, saber se vem, e ponto número 2, vindo, se convence. Às vezes não é líquido, não é? Há uns que chegam e imediatamente pegam destaque. O caso do médio do Porto, do Froholt, é um caso lógico, que chegou a impor-se, como foi o Yulman há 2 anos, e há outros que demoram mais tempo, independentemente da sua qualidade. Vamos ver. Nuno, o que é que significa este arrastar até aos últimos dias? É bom, é mau ou pode, na verdade, significar várias coisas, dependendo do contexto? É mau. O André tocou nisso de raspão, é exatamente isso. Quando se muda, na mesma janela de mercado, quando se aponta para 4 ou 5 jogadores para a mesma necessidade, e mesmo dentro destes 4 ou 5 jogadores, entre eles há muitas diferenças. Ter um João Félix, por exemplo, é uma coisa, ter o Sudakov, por exemplo, seria outra completamente diferente, mas são criativos, estão ambos criativos, fazem coisas diferentes e pisam terrenos diferentes. E, se quer dizer que é mau, às tantas parece que o Benfica às vezes está aqui a jogar um bocadinho FM. Tenta-se um, não dá, vai-se ali e vai-se tentar outro. Em minha opinião, obviamente que havia aqui um alvo. O Tiago Almada foi o primeiro nome que se falou, por seguindo aqui a ordem cronológica que o André recuperou aqui muito bem, mas parece-me que o verdadeiro alvo foi sempre João Félix, e João Félix nem sequer era 30 milhões. Estaríamos a falar aqui de 25 milhões, mas por 50% do passe. Portanto, esse é que era o grande objetivo. Depois percebemos porque é que falhou, mas não é bom, na mesma janela de mercado, ir a tantos alvos. Portanto, há um jogador e todos eles vão falhando, há um jogador que é preciso, todos eles vão falhando, e chega-se aqui ao final, vê-se o que é que ainda está disponível e é para ali que se aponta. Isso, obviamente, que não é um bom sinal. Agora, o facto de nesta parte final isto se continuar a arrastar, já com a meta à vista, e eu quando digo aqui a meta é o fecho da janela, não será 31 de agosto, porque 31 de agosto creio que é domingo, e acho que vai dar mais um dia, acho que vai acabar por ser no dia 1 de setembro que a janela efetivamente se encerra. Eu acho que o Benfica, neste momento, já está mais preocupado em perceber, aqui chegados, e sem o problema resolvido, acho que o Benfica agora quer perceber exatamente o que é que vai acontecer com a Liga dos Campeões. Porque entrar na Liga dos Campeões dará seguramente um fogo financeiro que permitirá, se calhar, partir para a negociação de outra forma. Claro. Eu acho que é disso que estamos a falar. Em relação ao Shakhtar, e porque estamos aqui agora a falar de um jogador que pertence aos quadros do Shakhtar, lembrar as boas relações que o Benfica tem com o Shakhtar e 2 negócios que se fizeram recentemente. Falou-se já aqui no Trubin, atenção que foi um bom negócio para o Benfica, acho eu, mas talvez ainda melhor para o Shakhtar, porque para além dos 10 ou 11 milhões, creio, que custou o Trubin, a verdade é que ficaram ainda 40% do passe do lado dos ucranianos, ou seja, que numa futura venda de Trubin ainda há aqui bom dinheiro que vai entrar nos cofres do Shakhtar. E também recordar outro negócio, ainda relativamente recente, que foi o Neres. O Benfica tinha vendido, se bem se lembram, creio que toda a gente se lembra, o Pedrinho para o Shakhtar. Entretanto, com a questão da guerra, o Shakhtar acabou por não pagar o jogador e não ter condições para pagar o jogador, e a forma de limpar essa dívida foi o Neres vir para o Benfica. Portanto, as relações, apesar de tudo, são boas. Vamos ver se essas boas relações aqui, que se viram aqui nos últimos anos entre Benfica e Shakhtar, podem também ajudar a que, diria eu, depois de se perceber se o Benfica entra na Champions, se é ou não este jogador que virá para lá. Mas será que o Benfica, só quando agora se decidir o play-off, é que vai realmente partir para uma proposta mais concreta? Eu acredito que sim. As negociações e as conversas, eu acho que estão a acontecer, não só com o Sudakov, como também em todos os outros. Aconteceram realmente em todos aqueles casos que acabaram por não darem nada e que caíram.
Mas aqui chegados, e já com a meta à vista, como eu estava a dizer, agora eu acho que vale a pena esperar mais 2 dias e então depois partir para a negociação final, já sabendo se vai ou não existir o dinheiro da Champions. Vamos avançar O agora. mercado do Benfica, Sudakov está infeliz, já informou Shakhtar de que quer sair. Segundo o Record, o médio está impaciente com o impasse no negócio e o próprio jogador já conversou com os dirigentes do clube com o propósito de deixar evidente esta sua vontade de mudar. Neste momento, o preço continua a ser o entrave nas negociações dos 50 milhões de euros iniciais. O Shakhtar até baixou as exigências, está disposto a aceitar 40 milhões, mas mesmo este valor não satisfaz Rui Costa, que acredita que o Benfica ganha força negocial 40 com milhões? esta determinação do jogador. Sérgio, o ponto de situação sobre o Sudakov é o alvo final do Benfica neste mercado? E já agora valores que estão a ser equacionados. É o alvo, o Benfica... Não é o alvo final. Acho que já não sobra muito tempo. Não há margem para haver muito mais alvos, porque há uma semana para o fecho do mercado. O mercado fecha segunda-feira. Eu creio que o Benfica vai acelerar este dossiê, porque é o mais importante, embora possa não ser o único, a partir de quinta-feira, depois de ter definido a sua vida na Liga dos Campeões. Sendo certo que, com ou sem Champions, eu creio que o Benfica vai fazer um esforço para ter um jogador com estas características, um criativo, um jogador capaz de inventar espaço, que é de facto uma lacuna que o plantel do Benfica tem. Mas quando dizes esforço, desculpa interromper-te, mesmo sem Champions, portanto, Mesmo não sem havendo dinheiro Champions. da Champions, Sim. estamos a falar de um valor de 40 milhões, 35 milhões? Acho que o Benfica não quer chegar tão longe. O Benfica acredita que pode fazer um negócio por algo a rondar os 30 milhões de euros. E se virmos como foi o negócio de Trubin, eu admito que o Shakhtar possa ter interesse em guardar uma porcentagem grande de passe ou de direitos numa futura venda, acreditando numa valorização futura de Sudakov. Sudakov é um jogador que é um médio, é obviamente um jogador daqueles que muita gente na Europa conhece, segue, é um craque, podemos dizer assim. Agora, é um craque que vamos ver se é o craque que o Benfica precisa, porque fico com a ideia que Sudakov é mais médio do que avançar. E eu olho para o plantel do Benfica, e no plantel tem Enzo Barnechea, tem Richard Rios, o próprio Frederic Ornos a jogar na direita, mas a fugir muitas vezes para o meio. Eu acho que o Benfica precisa muito mais de um avançado criativo, de um jogador, se quisermos, a imagem de João Félix ou de Rodrigo Mora, aventando a possibilidade lançada anteontem por Bruno Costa Carvalho. Um jogador com estas características, um avançado Rodrigo Mora. que joga na frente e que tenha essa mobilidade e essa capacidade técnica no 1 contra 1 de encontrar espaços. Mas Sudakov parece muito mais um médio que joga até habitualmente a partir da esquerda. É um jogador destro, gosta muito de fazer movimentos da esquerda para o meio. E tenho essa dúvida se é de facto a posição que o Benfica mais precisa nesta altura, embora estamos a falar de um jogador com uma qualidade acima de qualquer dúvida e que será, acho eu, titular de caras do Benfica. Vamos ver se não deixa Richard Rios no banco para desgosto do Vítor Pinto e da aposta que ele fez aqui. Sim, o Benfica não vai ser campeão. Essa ia ter que buscar a galinha com dentes, que está de reserva para ser utilizada aí numa altura qualquer. Não, aliás, o Richard Rios podia fechar uma série de festivais uma noite inteira, ou melhor, uma semana inteira, fechar festivais todas as noites e mesmo assim ia continuar a ser titular nesta fase, porque está muito bem. Deixa-me dizer maravilhas de Sudakov. Isso é discutível. Agora, o Sudakov, eu concordo com o Sérgio só com uma coisa, o Sudakov tem chegada. Portanto, o Sudakov não é comparável ao João Félix, não é comparável ao Amorrá, o Rodrigo Mora, sim, é um jogador mais de zona de decisão do que é o Sudakov. Por isso é que se também falou que o Benfica estava a pensar no 10, será um jogador mais enquadrável nisso, mas tem chegada. Portanto, e tem tanta qualidade que é um complemento para o meio-campo que não tem um único criativo neste momento. Com todo o respeito por Prestiani, todo o respeito para alguns dos jovens que estão no plantel do Benfica, não há um único criativo de calibre elevado. E o Sudakov resolveria esse problema e está dentro, se o Benfica conseguir manter a operação na casa dos 30 milhões, está dentro de vários dos investimentos que o Benfica estava disposto a fazer desse montante nas últimas semanas. Perdão. Mas sem Liga dos Campeões, surpreende, Vítor, que possa chegar a essa fasquia, porque uma coisa é estar na Liga dos Campeões, outra coisa é não estar na Liga dos Campeões, ou não? Sabes o lado ingrato da Liga dos Campeões?
é que nem que tu falhes a participação na competição este ano, ainda precisas garantir o apuramento para do ano seguinte. E se falhares a deste ano, é mais uma razão pela qual tens que lutar pelo apuramento do ano seguinte. E há outro fator no Benfica que nós às vezes nos esquecemos, mas há umas eleiçõezitas aí para acontecer. Portanto, o Benfica está neste momento, por isso é que eu estava a dizer ao Sérgio, o Richard Rios não está em grande. Meses, precisamente. Pronto, exatamente, hoje é dia 25. O Richard Rios não está em grande, mas a equipa do Richard Rios continua sem sofrer golos, continua a desenrascar-se, continua a ganhar, continua, que o Fenerbahçe empatou, mas teve sabor a vitória. Portanto, enquanto a equipa do Richard Rios continuar a faturar, isto vai dando. Agora, na quarta-feira, sim, vai ser um fiel da balança fundamental. Acho que toda a perspectiva do arranque da época do Benfica vai ser condicionada por aquilo que aconteceu na quarta-feira. E esse é, de facto, o momento alto, é o jogo mais valioso sempre já disputado em Portugal. E o Benfica vai ter que estar à altura das circunstâncias, frente a um adversário que vai ser muito difícil, basta ter José Mourinho, além de toda a qualidade que tem. E isso vai condicionar e vai marcar toda a visão do que se passou até o momento no Benfica. As vitórias, a baliza sem golos, os 4 jogos a ganhar sem sofrer nenhum golo, que foram históricos, que o Bruno Lage realçou, é tudo muito bonito, mas se a equipa não conseguir entrar na Champions, vamos ter um mês, a primeira quinzena de setembro, David, a ferro e fogo, com os candidatos todos a dispararem sobre o Rui Costa. E cá estaremos. Voltando a Sudakov, Rafael, é o jogador que tu achas que o Benfica precisa, de todos o que já falámos aqui, o Sérgio enumerou, João Félix, Amorá, Tiago Almada, creio que também falaste. Não foi Tiago Almada. Não falaste Tiago Almada, falei eu agora. Não, eu não falei. Mas falei eu Tiago Almada ia mandá-lo para a esquerda. Este é o criativo que o Benfica precisa? Acho que é um dos. Acho que todos os nomes que referenciamos, tirando o Amorá, que não é um criativo, e é um nome que testou a mais daqueles que fomos falando. Acho que entra muito nessa linha, também concordo que seja. Acho que é um jogador que pensa mais como médio do que propriamente como avançado, mas é sobretudo um criativo e acho que é isso que o Benfica precisa para preencher o corredor central, retirando até responsabilidades ofensivas ao Richard Rios, que não é um criativo nem coisa que o valha. Não tirou o lugar a Richard Rios, só para o Vítor Pinto? Não, é complementar com Enzo Barrenetxea é Rios, e o terceiro médio mais ofensivo, que seria, mas neste caso, o Sudakov. Então ainda pode jogar Pavlidis e Ivanovic, é isso? Vamos fazer aqui um exercício. Com esses 3 médios, como é que se colocam 2 avançados? O Benfica vai jogar com 12 ou não? Não sei. É preciso também perceber. É preciso colocar extremos, é preciso... Mas essa nunca foi a ideia original. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Era o que o Sr. Farioli podia fazer no Flogo do Porto, 4-2-3-1. Mas para isso é preciso os jogadores para as aulas, não é? Com o Frederico Ornes pode ser mais difícil. Não sei. Sim, mas ainda falta o extremo direito. Está bem, mas isso falta o extremo direito. Se o Benfica não for buscar o extremo direito, vai estar manco a temporada inteira. Atenção. Não sei se será assim tão prioritário para o Benfica neste momento o extremo direito, tendo em conta... Só tens o Aktürkoğlu. Atenção, já estou a partir do princípio que o Aktürkoğlu fica. Só tens o Aktürkoğlu e o Sheldrup. Portanto, se a partir daí a confiança é grande no Ornes, é de facto. Não, tendo em conta exatamente isso, tendo em conta os bons sinais que a combinação, que a dupla Dedić-Ornes tem feito e a dinâmica que tem criado do lado direito, eu creio que tornou-se menos prioritário essa posição. Portanto, o Benfica pode contratar Sudakov e não contratar nenhum extremo direito, como se falou, o tal extremo direito canhoto. Sim, que ainda não contratou. Pode acontecer isso. E também acho que isso também está ligado a estar ou não estar na Liga dos Campeões. Estar na Liga dos Campeões pode abrir folga para que haja mais do que um reforço. Mas eu acho que a junção Ivanovic-Pavlidis foi dada porque foi aquilo que foi possível no contexto, porque a ideia original era manter a ideia de jogar apenas com ponta de lança, com um segundo avançado ou médio ofensivo, atrás de Pavlidis no caso, ou de Ivanovic, que agora tem sido complementar, mas poderão ao longo da época fazer concorrência um com o outro. Eu acho que num plano original seria Enzo Rios, ou outros jogadores que tivessem chegado, e um Félix da vida para jogar atrás do E Sudakov é o Félix que faltou? Não tem exatamente as mesmas características, mas são jogadores de corredor central e são criativos. E Sudakov é um jogador que também tem gol, também consegue ter chegado à baliza. Aliás, nas 2 últimas temporadas apresentou números interessantes nesse capítulo. Portanto, acho que é um jogador muito interessante. Acho que o valor que o Shakhtar pede é justo, tendo em conta aquilo que tem apresentado. É o melhor jogador da equipa, já foi associado a vários clubes de topo das principais ligas europeias. Portanto, acho que seria um reforço interessante. Acho que chegando seria sempre titular. Rios não vai perder o lugar, Enzo também não vai e está a fazer um início de época muito bom. Acho que será interessante ver a dinâmica Ivanovic-Pavlidis, se um senta para jogar o outro. Há muitos jogos pela frente também no calendário do Benfica. E continuamos a falar do Benfica e precisamente vocês falaram dele, Richard Rios, que deixou um recado nas redes